Mandado, o senhor me trouxe uma parte. Tenho 14 anos de ministério, mas nunca fiz isso. Essa palavra Deus me deu nesta casa de oração, quinta-feira passada. E o senhor mandou ler ela aqui de novo. Provérbios 31, irmãos. Glória a Deus. Senhor, tem piedade. Aqui fala os conselhos que a mãe do rei Lemuel deu a seu filho. Palavras do rei Lemuel. A profecia que lhe ensinou sua mãe. Como filho meu e como ao filho do meu ventre. E como ao filho das minhas promessas. Não dê às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel. Não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Para que não bebam e se esqueçam do estatuto, e pervertam o juízo de todos os amigos. Dai bebida forte aos que perecem, e o vinho aos amargosos de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e do seu trabalho, não se lembrem mais. Abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham em desolação. Abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de rubins. Só até aqui, irmãos. Glória a Jesus. Irmãos, esse capítulo que tem 31 versículos, como o tempo já avançou um pouco, o Senhor fez entender que poderia parar aqui no versículo 10. Desses 31 versículos que compõem este capítulo, irmãos, dá para entender aqui que o ponto mais alto, o ponto mais nobre desse capítulo, embora ele esteja todo vestido de nobreza e de excelência, é que não deu para ler tudo. Mas o ponto mais alto e mais nobre é a atitude dessa mãe. Ela teve o seu filho que foi entronado, e ela percebendo que o lugar que ele ocupava, ele precisava ser vestido de nobreza e de excelência. Isso não estava acontecendo. Então ela resolveu aconselhá-lo. Ela não foi omissa. Amados irmãos e irmãs, a omissão é pecado. E ela não foi omissa. Ela podia sim, irmãos e irmãs, ver tudo aquilo que estava acontecendo, que comprometia a estabilidade do reino que o seu filho dirigia. Ela poderia se omitir, ela falar: isto aqui não é correto, mas se eu falar isso, ele pode acabar pegando até uma aversão pela minha pessoa, embora eu sou mãe, e não deixar mais eu entrar aqui no palácio. Mas como ela era uma mulher nobre, íntegra, ela não foi omissa. Ela fez isso
por conta da estabilidade do reinado do seu filho. Temos aqui, irmãos, pela mãe do rei Lemuel. Ele não era um rei de Israel, porque Israel nem Judá teve algum rei com este nome. Mas sua mãe, embora também não sendo da linhagem de Israel, ela tinha o temor de Deus no seu coração. Nós vemos que outra mulher na Bíblia, apesar, irmãos, que mulher virtuosa na Bíblia só se refere em duas partes das Sagradas Escrituras, tanto aqui, quando também Boaz fala com Ruth, chama de mulher virtuosa, que era diferente de todas aquelas que estavam ali. Mas teve outra mulher também, irmãos, e algumas outras, que tiveram atitudes nobres. Uma dessas podemos citar aqui, a própria rainha Esther, que ela também, vendo a necessidade e o perigo iminente que corria não só ela, mas todo o seu povo, ela jejuou juntamente com o povo e entrou na presença do rei, sem ser o dia oficial, porque existia dias determinados, eram protocolos, e dentro desse protocolo existia dias determinados para uma rainha entrar na presença do rei. Caso entrasse fora daquele dia, ela estaria sujeita à morte. Mas como era para benefício do seu povo, ela jejuou juntamente com o seu povo, naquela atitude nobre. Ela entrou, ainda estando debaixo do jejum, entrou na presença do rei. E o rei, em vez de sentenciá-la à morte, o Senhor fez que o rei sentisse uma grande afeição, um grande amor no seu coração pela rainha, e estendeu o seu cetro. Falou: o que tu queres? Até a metade do meu reino te darei. Irmãos, ela não esperava escutar tudo aquilo. E bem-aventurados são aqueles que não são omissos. Bem-aventurados são aqueles que defendem uma causa justa e uma causa nobre. Hoje em dia, amados irmãos e irmãs, a maioria dos que estão aqui são pais ou avós. E há uma grande responsabilidade sobre os ombros dos pais na educação dos filhos e também no acompanhamento da vivência dos filhos. E nós não podemos ser omissos naquilo que temos que falar para nossos filhos, porque é tudo para o bem. E muitos de nós, às vezes, ficamos temerosos. Alguns falam: eu não vou falar do pai, porque se eu ficar falando muito, ele pode pegar uma aversão por mim, ele é criança, e pode pender mais para o lado da mãe. Ou vice-versa, a mãe fala: eu não vou ficar falando muito, porque ela pode pegar uma aversão por mim e ficar pendendo mais para o lado do pai. E muitas vezes também, irmãos, quando entra na adolescência, na pré-adolescência, existe este medo, não é um cuidado, isso é um temor, um receio, para também não admoestar, alertando um filho ou uma filha de um perigo.
Pois existem, irmãos e irmãs, as redes sociais, as mídias sociais. Outro dia eu escutei uma delegada falando que um pai que deixa um filho, uma criança, largado nas redes sociais, é a mesma coisa de chegar numa praça, cercado de pedófilos, e falar: vou deixar meu filho aí, minha filha, por 1 hora, depois eu volto. Quem deixa também os filhos à mercê das redes sociais é semelhante a isso, irmão. Existe um jogo chamado Roblox. Isto aí é uma plataforma, outros falam que é um aplicativo, e às vezes a criança, o adulto, o jovem, ele instala aquele jogo no seu celular, e dentro daquele aplicativo, dessa plataforma, tem centenas, até milhares de tipos de jogos, de toda maneira. Nesses jogos, muitas vezes, ele permite que a criança acesse alguns jogos, porque tem centenas de jogos, milhares, que as crianças acessem alguns jogos com conteúdo adulto, imorais, conteúdos que induzem irmãos, a maltratar o ser humano, a ter aversão, ódio, e também faz com que as crianças ficam à mercê dessas pessoas que são tomadas por essas doenças insanas. Não é só um espírito, são doenças insanas, que são essas pessoas que têm o mal da pedofilia consigo. E ali, dentro desses jogos também, consegue as crianças entrar em contato com pessoas. E isso tem trazido grande perigo. E muitas vezes na omissão de uma criação. Ah, meu filho, o importante é que ele está quieto ali, não está dando trabalho. Minha filha também está lá no quarto dela, deixa ela, é a vida dela. É o mundo de hoje, o nosso mundo era diferente. É o mundo de hoje, mas aí nasce uma omissão, meus irmãos. E Deus está mandando esta palavra, amados irmãos, porque às vezes a irmandade é um termo forte, mas isto dá em qualquer ser humano. Nós somos bastante limitados e somos tomados também de preguiça. E nós criamos um círculo e vivemos dentro daquele círculo vicioso. E não queremos assumir a responsabilidade que Deus nos deu para cuidar daquilo que Ele colocou na nossa mão. Será que tu, sendo pai, não enxerga o teu filho como uma joia, como um tesouro, que Deus te dá a graça de tu mesmo, com as palavras e com os conselhos, a mãe também, e trabalhando, lapidando aquela joia, ornamentando. Deus quer, irmãos, diferenciar o seu povo na terra. Deus quer vestir o seu povo de nobreza. E não quer que a omissão ela entre no nosso meio. O que virá, irmãos, é bem mais forte do que aquilo que já existe. Alguém fala assim, mas como tendo tudo isso, acesso a tudo isso, e como ninguém faz nada? O que virá é bem mais forte que tudo isso. E Deus que liberte as famílias que estão congregadas nesta noite de toda a inércia, que evita esta inércia, evita as reações que são precisas. A Irmandade tem que entender, irmãos, que nós estamos em tempos de lutas acirradas, e
que é lutas a todo momento. A Irmandade tem que entender isso. Santo Senhor. Chegará tempo, se nós não tomarmos cuidado, nós, ministérios, seremos omissos. O Senhor mostrará para nós o mal entrando na igreja. E nós querendo simpatizar ou querendo trazer a simpatia do povo para nós. Se nós não tivermos cuidado, nós não falamos. E o Senhor mostrando o mal entrando. E amados irmãos e irmãs, a Irmandade tem que conscientizar que o respeito está acabando lá fora. Aqui não. Onde que tem um hino que fala assim, que o Senhor é imutável e nele não há sombra de variação. Está escrito aqui também. Então o respeito, ele pode acabar lá fora, aqui não. Aqui tem que ter respeito para se conversar. Aqui dentro se entra com respeito. Aqui tem que ter respeito para se vestir. Quando eu pensar, eu estou indo congregar, será que esta é uma roupa adequada para eu entrar dentro da casa do Senhor? Aqui tem que ter respeito no tratamento. Eu olhar para as irmãs como se fossem minhas irmãs em Cristo. As irmãs olhar para os irmãos como se fossem os irmãos em Cristo. Sem malícia, sem cobiça. O moço olhar para a moça como uma irmã em Cristo. E a moça também. A Irmandade não imagina o que acontece dentro do nosso convívio. Cuidado, pai. Cuidado, mãe. Tem gente que não é digno de entrar debaixo do teu telhado. Ah, mas é um jovem, uma jovem. Não é digna de entrar debaixo do teu telhado. Eu conheci um moço e eu falava para ele, como eu tinha essa liberdade. Irmão, o que o irmão acha do meu relacionamento? Eu falei, eu sinto aflição. E além de aflição, quando tua namorada chega perto de mim, minha cabeça parece que vai estourar. E quando isso acontece, é porque alguma coisa espiritual, algum comprometimento com Deus a pessoa tem. O irmão consegue falar o que é que ela fez então? Eu falei, não. Só que eu respeito meus sentimentos. Mas ele insistiu. Chegou um dia que ele fez aniversário, ela fez uma cartinha. Irmãos, e ele me mostrou essa carta. Eu falei, eu não acredito. Uma jovem dentro da casa de Deus, com assuntos tão imorais, profanos. Ele falou, a partir de hoje já não dá mais para sustentar esse relacionamento. Cuidado, quem entra dentro da tua casa. Cuidado. E se tu sentir aflição, respeita o sentimento que Deus coloca no teu coração. Nós temos que aprender, irmãos, a respeitar o sentimento que Deus coloca nos nossos corações. Nós vamos enfrentar pessoas que eles vão se desumanizar, virão para cima de nós, cheios de eloquências,
articulados pela inteligência artificial, e vão querer entrar no nosso meio. Pais sofrerão afrontas, ministério sofrerá afrontas. E bem-aventurados são aqueles que não ficam perdendo tempo nas redes sociais, escutando uma entrevista, assistindo um podcast, ou vendo pessoas que fizeram seus canais para ali externar toda a impureza, todo o veneno que está dentro do seu coração. E tem aqueles que são, irmãos, ali incautos. Incautos é quem não tem cautela. E vão, escutam e começam a aceitar aquilo que está ouvindo. Já era tempo de tu ter paladar. Já era tempo de tu ter um paladar aguçado, a sentir o que é bom e o que é ruim. Mas o Senhor vai te dar o dom de discernimento por esta palavra. Igreja, o Senhor acaba de me mostrar. Deus está cortando por esta palavra diversos laços na vida de muitos que estão aqui. Mas diversos laços. Deixa Deus te dar sabedoria, porque a sabedoria ela habita com a prudência, ela acha a ciência dos conselhos. Deixa quando o Senhor olhar na terra, fala, está lá um povo virtuoso, como está escrito aqui, mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede o de rubins. Naquele tempo já era raro. Ser virtuoso, ter virtude era uma raridade. Mas está aqui, o coração do seu marido está nela confiada. E o coração de Deus está confiado neste povo. Deus sabe que este povo, muitos que estão aqui, são vestidos de honestidades, de fidelidade, de sinceridade. Deus sabe que este povo, aleluia, tem muitos aqui que Deus confia em ti. Quantos que estão aqui passaram pelo vale da sombra da morte, receberam, aleluia, propostas indecentes, receberam tantos convites, tiveram tantas oportunidades, mas, aleluia, o Senhor viu que dentro do seu coração tinha fidelidade e honestidade. E Deus vai atar no nosso pescoço a fidelidade. Haja fidelidade na igreja, porque o que tem que vir, virá e não tardará. Mas se esta palavra, tu deixar o Senhor te vestir por esta palavra, levanta-se o que se levantar, mas as tuas vestes o mal não vai macular, não vai sujar, o inimigo não vai te enganar. Glória ao nome santo do Senhor. Como fala o hino, quando o inimigo contra ti se levantar, Cristo te defenderá. Irmandade, Deus vai mudar muitas formas de pregação, porque Deus, a igreja está chegando num estágio, e o Senhor vendo tudo aquilo que está acontecendo, o Senhor quer encher o seu povo. A irmandade não imagina, tem vez que numa reunião solene como essa, o Senhor ele prepara uma grande porção, uma grande quantidade
de revestimentos, de dons, de ornamentos. E tem lugar que o Senhor passa e fala: não tem condição. Vamos tentar no outro culto. Aí, irmãos, o servo que está presidindo pede comunhão, pede para a igreja ficar atenta. Aí volta no outro culto, não tem condição nenhuma. Mas a igreja é o que o Senhor me mostra. Hoje Deus encontrou condição nesta reunião aqui, irmãos. Aleluia. Tudo que o Senhor determinou no seu intento, na sua intenção de nesta noite derramar sobre a vida deste povo a benção que Deus quer derramar sobre a cabeça deste povo nesta noite, o revestimento que Deus quer derramar na vida deste povo. Tudo que o Senhor determinou, o Senhor me mostra claramente. Ele vai derramar nesta noite. E o Senhor manda falar agora. A medida dele é calcada, recalcada e ainda sobeja. A igreja permaneça nesta comunhão, porque a medida do Senhor é calcada, recalcada e ainda sobeja. Deus preparou o teu vaso, Deus preparou a tua estrutura para nesta noite te reunir aqui junto com este povo. Deus preparou a tua estrutura espiritual, porque o que Ele vai dar para ti aqui é muito sublime. O que Ele vai dar para ti agora é muito profundo. Deus vai te capacitar para explorar as profundidades celestiais, para explorar o reino dos céus e a sua justiça. Deus vai te dar capacidade para tu se aprofundar naquilo que precisa, para que o inimigo não venha mais te tentar. Deus está tirando a inércia do seu povo, como Deus deu de anunciar, anunciou aqui uma reunião para dar sequência em algo tão nobre. O comparecimento foi assustador, foi maciço, porque Deus está movimentando, Deus está soltando as amarras do seu povo, Deus está despertando o seu povo, Deus está tirando, aleluia, a inércia do meio do seu povo, em nome do Senhor Jesus. Foi Deus que te trouxe aqui, e Deus manda te avisar. Ele fez que tu chegasse no estágio para que tu hoje recebesse algo que Ele vai te dar aqui e vai te surpreender. Quanta lâmpada Deus mostra se acendendo aqui, irmãos, com força. Bendito seja o Senhor, porque o pavio que fumega, o Senhor não deixa apagar, e a cana trilhada, o Senhor também não esmaga. Tu não vais se prender mais, pode, aleluia, lembrar desta pregação deste dia. Tu não vais se prender mais nas coisas fúteis deste mundo. Hoje tu se amarra em qualquer lugar. Hoje tu se enrosca facilmente, aleluia, e quando tu te enrosca, tu perde a virtude que tu recebeu num ajuntamento santo como este. A igreja não imagina como que é a preocupação de Deus e o cuidado de Deus na preparação de um alimento para dar para o seu povo, aleluia. Mas por qualquer coisinha hoje tu perde a virtude, tu se amarra em alguma coisa,
coisa, tu se enrosca. Não pode ver alguma coisa, tu perde o teu tempo. Não pode ouvir alguma coisa, tu para escutar. Os teus olhos, ele não tem mais pureza. E muitas vezes os teus olhos são carregados de adultério. E Deus querendo te santificar. Como, aleluia, o anjo falava para Ló: corre, corre. E falava para: não deixa a tua família virar para trás. O Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra. E a família ali ainda um pouco amarrada, e ele corre. Bendito é o Senhor. E o Senhor quer despertar o seu povo. Ó povo de Deus, como fala aqui nos Salmos: ah, Israel, se me ouvisse, ah, Israel, se me ouvisse, eu já teria, aleluia, colocado os teus inimigos debaixo dos teus pés. Tem coisa que o inimigo faz na tua vida e não era mais para ele fazer. Tem brechas que ele entra e não era mais para ele entrar. Bendito seja o Senhor. Por quê? Porque tu fica ali, não sai dos primeiros rudimentos, se enrosca em qualquer coisa. Mas hoje o Senhor vai fazer a igreja subir um degrauzinho a mais. Tem muita impureza impregnando no povo santo de Deus. Tem muita infantilidade, tem muita meninice que o povo de Deus pratica. E Deus avisando: vai aqui, Deus avisa. Congregue em outro lugar, Deus avisa. Ora em algum lugar, Deus avisa. Muitas vezes sentimos aquela alegria só no momento, chegamos a derramar lágrima no rosto, mas quando sai lá fora já perde metade das virtudes. Quando chega em casa, tem aqueles círculos viciosos e vai e perde o resto da virtude. Ah, se tu soubesse, como está escrito aqui, a mulher virtuosa, ela vê uma herdade, ela avalia aquela herdade e adquire aquela herdade. Ó igreja, avalia aquilo que aparece na tua vida, aquilo que cruza o teu caminho. Não adquira aquilo que vem trazer mal para a tua alma, aquilo que vem trazer mal para os teus filhos, para a tua casa. Receba o dom de avaliar o que é bom e o que é mal. Irmãos, o Senhor está desobstruindo cérebros, entendimentos. Deus está mexendo naquilo que o diabo quer travar. Será que esta igreja percebe Deus neste movimento santo? Será que a igreja percebe que o Espírito Santo se manifesta no meio deste povo? Quantos estão aqui? São décadas e décadas, milhares e milhares que se batizam, que testemunham, que falam que Deus libertou da escravidão, tirou o jugo do pecado, pessoas que o Evangelho recupera, que estava em uma vida que muitas vezes até a própria sociedade rejeitava, e o Evangelho recupera, vem aqui, se batiza, sente a vida ficar leve, recebe milagres, abraços de Deus toda vez que vem, aleluia, congregar, participam de santas ceias, sente a vida de Cristo tomar quando está aqui participando das rodadas.
E às vezes, esta, cheio dessas riquezas, escuta alguém falar contra esta sublimidade que está no nosso meio e vai atrás dessas pregações. Foi numa situação dessa que Isaías falou: quem deu crédito à nossa pregação? Olha, igreja, a palavra vai se caminhando para o fim, mas tem uma coisa: tu que vieste aqui, enfrentaste a chuva, se esforçou para estar aqui, cantou, tocou seu instrumento, na hora da oração buscou uma comunhão, porque é difícil. Isto chega até a ser ofensivo. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, entrar aqui, pegar o seu celular e ficar perdendo a comunhão com este momento santo. Tem pessoas que entram aqui em Facebook, que entram no Instagram e vê tantas coisas dentro da casa de Deus. Não aprendeu a respeitar não só este lugar, como a presença do Altíssimo que estão no nosso meio, ou que está no nosso meio. Bendito é o Senhor. Mas olha, hoje Deus me mostra claramente todo o teu esforço que veio aqui, chuva e tantas coisas que tu, aleluia, enfrentou no dia de hoje. Se for ver a tua vida, quantos combates, quantas aflições, quantos enroscos, aleluia, embaraços, que não tem nem, aleluia, alternativa. Fala: eu não sei para onde eu vou, Senhor, se para a direita, se para a esquerda, eu não sei se eu falo, se eu fico calado, se eu saio de lá ou se eu continuo lá, se eu fico aqui em São Paulo, se eu fico no Brasil, ou vou para a Europa. E está aqui, e o Senhor está vendo tudo isso, e o Senhor manda te falar: Ele não permitirá que nenhum daqueles que entraram aqui nesta noite saia sem levar alguma coisa dos céus. Leva algo dos céus, leva algo dos céus. Está caindo aqui com abundância, leva algo dos céus. Este louvor que Deus quer ouvir da tua boca, que agora o Senhor, Ele dá uma ordem dos céus, aleluia, para os seus ministros, os seus mensageiros, para o vento sul, para o vento norte. Vento sul dá, vento norte não retém. Em nome de Jesus Cristo, o que precisar fazer por ti, Deus fará. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Crê que este mesmo sentimento Deus tem pela esta igreja, e Ele não deixa nenhuma fazenda faltar para ti. Não temas o teu presente, não temas o teu futuro, e nem temas aquilo que ficou no passado e pode querer se levantar contra ti. Deus manda repetir: toda arma preparada contra a igreja não prevalecerá. Irmãos, eu creio que a forma que Deus dá para se expressar é a manifestação do sentimento de Deus para com o povo. Povo de Deus. O Senhor está fazendo uma grande limpeza no nosso caminho. O Senhor me mostrou agora numa visão
um trator limpando uma terra. Deus está limpando o caminho da igreja. Consegue esperar mais um minuto desta palavra? Porque Deus está limpando o caminho da igreja. Tranqueiras malignas, pragas, efeitos de invejas, moléstias espirituais, cai por terra agora. Percebe que Deus está aqui? Honra este lugar, honra a obra de Deus na tua vida, que Deus não vai se envergonhar de ti. Deus vai honrar a ti, Deus vai honrar a tua esposa, Deus vai honrar o teu esposo, Deus vai honrar os teus filhos na terra. Esquece outros projetos malignos. O que vai prevalecer é o querer de Deus na tua vida. Irmãos, eu estou numa comunhão tão santa aqui, sentindo uma virtude. Aleluia, esta igreja, uma porção desta igreja já entrou no santuário de Deus. Glorifica a Deus agora, canta e exulta de prazer, receba a alegria. Olha aí, irmãos, olha aí, o inimigo não te faz parar, receba alegria, pode cantar, aqui nós temos liberdade. E tem uma coisa, para finalizar a palavra. Deus vai falar aqui agora com a terceira idade. Tu és um filho de Deus e tu és uma filha de Deus. Tem coisa que não aconteceu em algumas fases da tua idade, mas Deus vai te surpreender na tua terceira idade. Não é o cansaço do teu corpo, não é a limitação da tua saúde que vai impedir de Deus exaltar a tua cabeça, de Deus te enviar. Ó terceira idade, crê que Deus está falando contigo e que Deus vai te armar agora. Deus nunca me deu uma pregação assim. Mas cadê a terceira idade que está presente aqui agora? Aleluia! Sinta o abraço de Deus. A tua família pode te desprezar, mas sinta o abraço de Deus que nunca vai te desprezar. Deus seja louvado. Deus dará oração a um dos irmãos aqui na frente. Unidos agradecemos a Deus. Salamacatalamaya Jesus. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Salamacatalamaya. Salamanaya, glória. Glória, glória, aleluia. Salamacatalamaya, glória. Glória a Jesus, aleluia. Salamacatalamaya. Santo, alamamá. Salamacatalamaya, Salamaya, Jesus. Salamacatalamaya, glória. Aleluia, glória. Salamacatalamaya, glória a Jesus. Glória. Salamacatalamaya, glória a Jesus. Glória. Salamacatalamaya, glória a Jesus. Glória a Jesus. Altíssimo Deus, Pai nosso que estás nos céus, no nome santo e amado do Teu Filho, nosso Salvador Jesus Cristo,
A tua igreja novamente se prostra diante da tua presença. Agora, Senhor, em ato de agradecimento, aleluia, por tudo quanto o Senhor tem preparado para nós na noite deste dia, Senhor. Te damos graças, ó Deus, pelo dia de vida, Senhor, pelo fôlego de vida que nos tem dado. Te damos graça pela saúde material, pelo pão nosso de cada dia que tem preparado, Senhor, pela roupa que vestimos, ó Deus. Te damos graças, Senhor, por todo o bem que temos alcançado das tuas mãos. Maiormente te damos graças, Senhor, aleluia, porque tem aberto para nós essa porta santa de salvação, de redenção. Glória ao teu nome, Senhor. E na noite deste dia, mais uma vez, Senhor, o Senhor nos tem dado força de nos reunirmos dentro desta congregação, aqui para elevarmos a Ti este santo culto, no nome do Senhor Jesus. Te agradecemos, Senhor, pelos hinos que cantamos, Senhor, aleluia. Te agradecemos pela oração de súplica que foi elevada ao céu, com a certeza, Senhor, de que Tu tens recebido no trono da Tua misericórdia. Pai eterno, Te damos graças, Senhor, pela boa presidência que tem dado ao Teu servo, pela boa comunhão da irmandade, aleluia. Mas sobretudo, nós vamos Te dar agora um aleluia, um agradecimento no fundo do nosso coração por essa santa, bendita e poderosa palavra. Aleluia, glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, aleluia. Hoje não foi a mãe de Lemuel, mas foi a nossa mãe, a palavra de Deus que veio do céu, aleluia, aconselhando a nossa alma a conservarmos as nossas vestes de reis e de sacerdotes na Tua presença. Grava, Senhor, essa palavra santa no nosso coração. Permita que possamos, Senhor, voltar para nossa casa, remoendo essa palavra, e que ela possa ficar gravada na lei do nosso entendimento e nas tábuas de carne do nosso coração, com a certeza viva, aleluia, que muitas das vezes, Senhor, ela pode ser um pouco amarga no paladar de alguém, mas que vai produzir no ventre um fruto de justiça e de salvação e de vida eterna no céu. Senhor, a Tua palavra falou, aleluia, que coisas novas do céu está sendo derramada, virtude nova, poder novo, força nova. Senhor, permita que a nossa comunhão, aleluia, possa aumentar, aleluia, um pouco mais, que nós possamos Te servir um pouco mais, Senhor, que possamos ser um pouco mais crentes na Tua presença, Alamanaia, e que todo mal que foi aqui, Senhor, apontado pela Tua palavra, possa, aleluia, como ela mesma falou, ser varrida pelo trator, aleluia, aleluia, e que o nosso coração venha ser pavimentado pela Tua palavra. Graças Te damos em tudo, Senhor. Leva-nos em paz, meditando nessa palavra, Senhor. Aleluia. Dá mais um hino para nós glorificar o Teu nome. Guarda todos nós no regresso para o nosso lar. Aleluia. Que possamos deitar nesta noite, meditando na Tua palavra. O celular de lado e a Tua palavra no nosso coração. Graças Te damos em tudo, no nome santo do Senhor Jesus, bendito eternamente. Amém. Aleluia, glória a Jesus.
Aleluia. Deus seja louvado. Mandade, não vamos se enroscar com nada. O hino fala: avante eu vou, com Cristo eu vou. Então não vamos se enroscar com nada. Que essa palavra venha libertar a todos nós. Vícios, paixões, times de futebol. Cuidamos dos nossos filhos. Vamos sair dessa inércia, que tem muita coisa para Deus derramar no meio deste povo aí. A terra vai receber coisas que nunca foi recebida por esta terra, que Deus derramará na cabeça deste povo aí. Os músicos no final tocam o hino 394, que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, os conselhos da sua palavra permaneçam em nossos corações. Pode ser os 3 versos, viu, irmão?